ler Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos ler 3, muito conhecido, 3 a seguir, 3, 4 e 5. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Senhor, nós lemos a palavra, temos a inspiração, mas é o Senhor que tem as palavras, como sempre. São as tuas palavras que fazem a diferença, e são elas que nós necessitamos ouvir e queremos ouvir. Senhor, ajuda-nos, fala conosco as palavras que vão trazer a nós a vida do Senhor. Opere segundo o teu poder e derrame segundo a tua misericórdia o teu mover, em nome de Jesus Cristo. Quantos concordam, diga amém. Tome assento adorando Jesus. Digam: avivamento no vale da morte. Fale, por favor, todo o tema. 1, 2, 3. Uma vez mais. Esse vale aqui é o famoso vale dos ossos sequíssimos. O Senhor dá uma visão a Ezequiel. Ezequiel é o sacerdote de Deus em terras estrangeiras. Um sacerdote não podia entrar num lugar de um cemitério de ossos, mas é uma visão. E Deus chama ele. A expressão que ele usa é: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então ele é levado a esse vale da morte, e ele é convidado a fazer um tour nesse vale, fazer um reconhecimento, andando ao redor desses ossos, que eram muito numerosos. Era um vale muito grande. E quando Ezequiel, na visão, andava ao redor desses ossos, certamente muita coisa passou na mente dele. E quando Deus olha para esse filho do homem, esse Ezequiel, que ele já tem uma informação, ele já tem uma noção do que é aquele vale, então Deus faz a pergunta: poderão reviver estes ossos? Se fosse a resposta, como eu disse em outra mensagem, de um cientista, ele diria não. Se fosse a resposta de alguém que é um autodidata, também não. Se fosse a resposta de um homem que tem razão, de uma mulher que tem razão, também a resposta seria não. É impossível. Se fosse a resposta de uma criança, também seria não. Não tem como. Só que Ezequiel era o sacerdote de Deus. O Ezequiel, quando chega nessa altura do escrito do capítulo 37, ele já passou por várias experiências. Ele já teve um encontro com Deus às margens do rio Quedar. Ele viu a glória de Deus às margens do rio Quedar.
Ele teve experiências maravilhosas com Deus, quando Deus leva ele, puxando pelos cachos da cabeça, de 8 a 11, nos capítulos deste livro, Deus leva ele até o templo. E ele vê coisas terríveis no templo, Deus revelando a ele coisas. Então esse Ezequiel, ele teve experiências com Deus. E um homem, quando ele tem experiências com Deus, as respostas deste homem não têm a ver com as coisas da terra, mas com as coisas do céu. Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, quando a pessoa sabe quem é esse Deus, as respostas são de acordo com esse Deus. Por isso que muitas pessoas hoje, elas estão como que no vale de ossos secos, mortas, dando respostas que Deus não gostaria de ouvi-las. Deus, eu estou na luta, o Senhor esqueceu de mim. Deus, eu estou na batalha, o Senhor não vai cumprir promessas comigo. Esse povo estava desse jeito, não é? No versículo 11, estamos sem esperança, de todos cortados. Esse povo está contrariando a expectativa de Deus, o que Deus esperava deste povo, porque eles estavam no cativeiro justamente para serem tratados e para voltarem ao posicionamento de um povo de Deus. Mas esse homem aqui, Ezequiel, ele está com Deus, ele está em Deus e ele tem experiência com Deus. Por isso a resposta dele também não é uma resposta, vou chamar assim, mas entendam, atrevida da fé. Ele não diz a Deus, sim, esses ossos vão viver. Não, porque ele sabe que quem está no controle é Deus. Neste livro, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos, 1273 versículos. Destes, por 217 vezes, esse povo está no cativeiro, foi deportado da terra deles, e está no cativeiro na Babilônia, escravos ali da Babilônia, e Deus, neste livro do cativeiro, ele por 217 vezes diz, eu sou soberano. E ele está usando Ezequiel para escrever isso. Ezequiel está escrevendo ao mando e comando do Espírito Santo, eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano. O povo está no cativeiro, o povo está sendo humilhado, o povo está sendo escravizado, a coisa está feia, e Deus está dizendo, eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano. Quando ele está dizendo, quando ele diz eu sou o Senhor e usa essa palavra soberano, ele está dizendo assim, eu estou acima de tudo, eu sou Deus sobre tudo, quem manda na Babilônia sou eu, quem manda no governo da Babilônia sou eu, quem manda na história sou eu, quem manda em tudo sou eu sou soberano. Por isso que a resposta de Ezequiel é uma resposta muito bem colocada. Além de 217 vezes em 1273 versículos, ele por 63 vezes vai escrever, e sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. E Deus não está dizendo somente, eu sou o Todo-Poderoso, e tenho poder sobre tudo e sobre todos. Não, ele está dizendo, vocês que estão no exílio vão entender que eu sou o Senhor sobre a história, eu sou o Senhor governante, eu sou o Senhor que levarei o meu povo de volta para a terra, eu estou no comando, eu sou o general dessa batalha. Por isso a resposta de um homem de Deus no vale da morte é, tu o sabes. E essa resposta quando ele dá, e ela é de sabedoria, não é atrevida na fé, essa resposta que ele dá é uma resposta
que no coração do profeta revela uma esperança. O que o Senhor quiser vai acontecer. Eu tenho esperança de que o que o Senhor quiser vai acontecer. E o que o Senhor decidir, porque Tu és soberano, e porque saberemos que Tu és Senhor, vai ser bom para nós. Vai ser maravilhoso para nós. A resposta do profeta agrada a Deus. Então a pergunta que eu quero fazer a nós nesta noite: que tipo de resposta você tem dado ao seu Deus nas situações que você tem atravessado? Porque a resposta que nós damos revela a nossa expectativa, revela o que está dentro de nós. Deus, do jeito que está, não vai dar. Ou, Senhor, Tu sabes o que estás fazendo, me dá graça, me dá força. Esse povo de Israel andou dando respostas para Deus, que Deus não gostou de ouvir. E eu digo aqui respostas na etimologia da palavra, que Deus faz algo e eu correspondo de alguma forma, que vem de responsabilidade. Então, quando Deus falou para o povo dele: não envolva com esse povo dessa terra, o que é que o povo fez? Envolveu e nivelou. Deus falava para o povo ter misericórdia do pobre, ele subjugava o pobre. Deus falava para o povo: se arrependam, voltem-se para mim, com jejum, com pranto, porque está vindo aí o exército inimigo, vai aprisionar vocês, vão deportar vocês, se arrependam. O povo não estava nem aí, mandava matar os profetas. Punha o profeta no buraco. Jeremias foi lançado num buraco, o profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta cheio de Deus, e o povo não queria ouvir o profeta, queria ouvir os falsos profetas. As respostas não foram favoráveis, e esse povo que deu esse tipo de, você está entendendo a palavra? E esse povo que deu esse tipo de resposta para Deus, esse povo foi levado à morte, se não física, espiritual. Por isso, o sentimento desse povo revelado no versículo 11. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Esse povo estava morto. E outra vez, Deus diz assim: olha, esse povo, portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas. Ou seja, o povo estava como sepultados, mortos. Quando Deus revela a Ezequiel esse vale de ossos secos na visão, ele diz: Israel está desse jeito. Esse vale de ossos secos é a nação de Israel. E aí o que tem a ver conosco hoje? Nós estamos enfrentando uma situação de vale de ossos secos. Primeira coisa, os ossos estão separados. Os ossos, eles não estão, o fêmur não está perto da tíbia, está tudo misturado, bagunçado, separado, desconjuntado. E quando se fala de osso, se fala de estrutura. O esqueleto ósseo é a estrutura do corpo. É o que faz o corpo ficar de pé. É o que faz a gente movimentar, é a maior estrutura do corpo, são os ossos. A igreja, em muitos lugares, ela está desestruturada.
Não há comunhão de membros, de ossos. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Um fala que a verdade está aqui, o outro diz que a verdade está ali. É um sincretismo. São 3, 4, 5 maneiras de interpretar uma passagem. Nós podemos aplicar várias coisas numa passagem só, mas a revelação teológica é uma só no contexto da passagem. Mas há uma bagunça. Agora se pode servir a Deus bebendo, fumando, drogando, prostituindo, indo no motel, fazendo a farra, cheirando até uma carreirinha de cocaína. Pode servir a Deus, porque Deus só quer o coração. Agora você pode servir a Deus e vir na igreja só domingo para ter um desencargo de consciência. E do seu jeito sirva a Deus, porque Deus te ama e quer você feliz. Nunca poderemos servir a Deus do nosso jeito. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Se você quer alguma coisa com o céu, se você quer alguma coisa com a salvação eterna, entenda que você tem que morrer e essa palavra tem que reinar na sua e na minha vida. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é do jeito que você pensa. Jesus veio para nos tornar novas criaturas. Aquilo que eu gostava, agora eu não gosto mais. E aquilo que eu não gostava, agora eu gosto. Isso chama conversão. Essa estrutura, ela está abalada. Você vai numa casa, tem o crente assim, tem o outro, todo mundo na casa é crente. Mas um crente é assim, o outro crente é mais liberal assim, o outro é menos liberal assim. Ninguém entra em acordo. Cada um é a sua própria igreja. Eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero. Deus não nos chamou para viver separados, pensando do jeito que quiser. Existe uma palavrinha chamada unidade da fé. Habite em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aleluia. Nós temos um só Senhor e Deus, aleluia. Nós temos um só Espírito, nós temos uma só doutrina, nós temos um só pensamento e uma maneira de servir a Deus. Não estou falando de igreja, estou falando de Bíblia. A palavra de Deus é uma só. As estruturas estão abaladas. Por quê? Porque não há unidade. Só tem estrutura de verdade onde há unidade. E existe a unidade da fé, que tem que ser segundo os padrões bíblicos. Existe a unidade da prática da fé, que tem que ser segundo aquilo que Deus dá para cada igreja. A caracterização de uma igreja. Mas na palavra, todos nós de qualquer igreja temos que estar unidos. Agora você faz parte dessa igreja, você tem que entrar na caracterização dessa igreja. Você faz parte da igreja lá da cidade tal, você tem que entrar na caracterização daquela igreja. Deus tem um molde para cada ministério, mas o padrão da palavra é igual para todos. Alguém entende isso? A estrutura está abalada. Nós não concordamos com isso, agora concordamos com aquilo e vamos nos dividindo e o adversário vai unindo. Os mensageiros do diabo vão se unindo. Os mensageiros do diabo, se falar que todo mundo tem que jejuar todo dia, eles jejuam. Se falar que tem que ser assim, 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 eles fazem, não fica discutindo. E se alguém rejeitar um guia e falar que não vai fazer, o guia dá uma surra nele. Por favor, sim ou não? Quem já mexeu com isso sabe disso. Fala não para o guia. Você vai ser torturado. O que ele manda tem que fazer. Agora na obra de Deus, não penso assim, não quero assim, eu não acho assim.
É hora de vida no vale da morte. É hora de avivamento no vale da morte. É hora de avivamento no vale da morte. É hora de avivamento no vale da morte. É hora de pegar a nossa arrogância, a nossa ignorância, jogar na lata do lixo. É hora de pegar o que eu penso, o que eu acho, jogar na lata do lixo e abraçar o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a sua igreja. É hora de avivamento no vale da morte. Esse povo está morto porque cada um pensava do jeito que queria. E eles escolheram dar voz aos profetas desviados e calar a voz dos profetas de Deus. Por quê? Porque os profetas desviados falavam o que eles gostariam de ouvir, o que eles queriam ouvir. Mas os profetas de Deus estavam falando aquilo que eles não queriam ouvir e não queriam fazer. Adugasse, amai. Quer descobrir algo especial para a sua vida cristã? Veja se a palavra pregada está te agradando ou está te confrontando para mudanças verdadeiras. É hora de mexer na estrutura e colocar essa estrutura de volta no lugar certo. Deus te chamou e me chamou para a unidade da fé e para vivermos para a glória do nome dEle. Nesse vale aqui, Deus vai usar Ezequiel e vai dizer: profetiza, e vai acontecer nesse vale vida. Eu vou arrancar da sepultura, eu vou trazer esperança, eu vou fazer obras lindas no vale de ossos secos desse tempo. O nosso Jesus já ressuscitou para trazer vida para o vale. Abadácia mandaragaia. E esse vale terá vida, não primeiro com sopro, aleluia, mas com o levantar de Jesus como Senhor e Salvador único da sua vida, da sua casa, da sua família e de todos. O que acontece com Ezequiel? Ezequiel dá a resposta que Deus queria. É interessante que o povo está sepultado como em sepultura, estão sem esperança e cortados. Mas Deus ouviu um homem que diz: tu sabes. O que Deus precisa na sua casa é de uma pessoa que saiba que Ele é soberano e que nós saberemos que Ele é Senhor. Precisa de alguém que se posicione nessa casa. Precisa de alguém de verdade que se posicione e não deite mais, mas fique de pé nessa casa. Que se posicione e não volte atrás mais, mas que fique de pé nesta nova posição. Deus quer alguém nesta casa que tome uma decisão de não abrir mão, de viver para a glória dEle, de fitar os olhos nele e dizer: tu sabe o que está fazendo e eu estou esperando aqui a ordem do Senhor. Essa casa aí, o diabo não pode reinar. Essa casa aí é Jesus que tem que reinar. Chega de dar lugar ao espírito de morte. Chega de dar lugar ao espírito da destruição. Chega de dar lugar ao espírito da depressão. Chega de dar lugar ao espírito da fraqueza. Eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo. Deus te chamou para ser forte. Digo fraco, eu sou forte. Deus não diz digo forte, eu sou forte, é digo fraco. O segredo não está no poder do meu braço, o segredo está no poder do braço que eu olho para ele e digo: tu sabes, Senhor. Levanta nessa casa. Deus vai falar: Ezequiel, gostei da resposta. Eu estou parafraseando para aquilo que Deus está nos levando na palavra. Gostei da resposta. Profetiza. Profetiza o vale.
abre a boca e fala. Primeira coisa, Ezequiel não foi dado a ele autoridade e liberdade para falar o que escolhesse falar. Deus falou, fala assim, assim e assim. Não é levantar na sua casa e dizer assim, eu profetizo que o meu marido vai ficar milionário. Eu profetizo que a minha esposa vai ficar isso e aquilo. Não é isso. O que vai acontecer para que esse vale da morte tenha vida é a profecia, a palavra que Deus deu ao profeta. Eu não sei se você já entendeu, mas lá na sua casa está precisando de ter um profeta ou uma profeta que profetize a palavra. A palavra. Para Ezequiel, Deus ditou, para nós ele escreveu. Baruch Shanakai. Está tendo separação lá na sua casa? Essa mulher está meio voltada para o espírito das trevas? Ou está voltada para um sentimento das trevas? Ou está voltada para uma frieza? Então, homem, levanta a sua vida naquela casa. Eu profetizo que nesta casa não haverá destruição. Eu profetizo que nesta casa haverá cura. Eu profetizo que nesta casa o Senhor desvendará os nossos olhos. Eu profetizo que nesta casa o diabo não pode tocar, o diabo não pode chegar, o diabo não pode jogar seta, porque eu declaro esta casa lavada no sangue de Jesus. E eu uso o Salmo 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, praga alguma chegará à tua casa. E quando abrir a boca e falar isso, quem fala isso tem que estar de pé espiritualmente. Não, o diabo não pode usar a palavra. Ele não está de pé. Não, os filhos de Seva de Atos 19 não podem usar a palavra. Eles não têm compromisso com Deus de Paulo. Pode falar até o nome de Jesus e a respeito de Paulo, mas eles vão apanhar dos demônios, porque eles não têm vida com Deus. Para profetizar a palavra, para usar a palavra, tem que ter vida com Deus. Ezequiel, eu te escolho, você é profeta, você é fiel, você teve experiência comigo no vale, você sabe quem eu sou, você respondeu o que eu gostaria de ouvir, e agora eu te dou autoridade. Levanta e vai ao meio do vale e profetiza o vale. Jacanácia, Ulabacaçaragaia. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite, eu sei que você tem andado comigo, eu conheço a sua vida, eu sei da tua aliança com o Deus que você serve. Então eu te digo, receba autoridade, levanta-te, Gadúcia. Eu estou todo arrepiado aqui, a babaca saia. Deus está dizendo, levanta-te dentro da tua casa e profetiza na tua casa, haverá vida. Deus está falando para quem tem compromisso com Ele. E eu que não tenho, pastor, faça hoje. Levanta hoje. Age hoje. Alguns, ao olharem para esta passagem de Ezequiel 37, dizem, poxa, mas Deus nem quis que Israel consertasse dessa vez, só usou o profeta para profetizar e resolveu. Não, isso aqui é uma visão. Israel foi ser trabalhado. Israel teve que ouvir a voz de Deus. As revelações aqui do livro são escatológicas para o futuro imediato e para o futuro longínquo.
Israel teve que dar ouvido à voz dos profetas que se levantaram. Houve um trabalhar de Deus em Israel. Então o segredo para que haja avivamento num lugar de morte é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, morte. Sem a palavra de Deus, depressão. Sem a palavra de Deus, a fé lá no pé. Sem a palavra de Deus, olhos espirituais fechados. Sem a palavra de Deus, ouvidos espirituais fechados. Sem a palavra de Deus, esperança cortada. Sem a palavra de Deus, sepultura espiritual. Gadácia. Com a palavra de Deus, vento dos quatro cantos da Araciamanda. Com a palavra de Deus, avivamento na casa. Com a palavra de Deus, cura na casa. Com a palavra de Deus, libertação na casa. Com a palavra de Deus, mudança na família. Com a palavra de Deus, glória sobre glória. Por isso, cuidado com o que a sua boca tem falado. Ah, sim, o poder da vida e da morte está na língua. Porque a boca fala, e o que está no coração é o que vai conduzir os seus pés. O que você deixa subir para o coração se transforma em tesouro. É necessário guardar a boca. Não pode, Tiago 3, não pode sair de uma mesma fonte duas águas, uma salgada e outra doce. Ou você fala da fé que tem em Deus, ou você revela a incredulidade que tem em Deus. Deus diz, abre a boca e revela a fé. Fale a palavra, porque é melhor morrer crendo do que viver incrédulo. Lázaro, aleluia, morre crendo, e ele ouve mesmo morto, a voz do Cristo vivo, Lázaro vem para fora. Mas o incrédulo, ainda que vivo, não ouve a palavra de Deus. Alguém entende? O morto não ouve a palavra de Deus. O morto espiritual. Ei, chega desse negócio de domingo eu vou porque eu alivio a minha consciência. Levanta-te, profeta, e diga: o Senhor me dará a graça, a força, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma coisa pedi o Senhor, e sempre a buscarei, que eu habite em sua casa todos os dias da minha vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O meu prazer está na casa do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu achei os teus altares, meu Deus. Sai daí, espírito de morte. Hoje é dia de avivamento no vale da morte. Hoje é dia de avivamento no vale da morte. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. Vale, receba a palavra. Por que Israel está morto? Porque deu ouvidos aos falsos profetas. Não estou aqui querendo promover ninguém e nem denegrir ninguém. Eu estou pregando a palavra. Como que eu sei que é um falso profeta? Quando ele fala algo que não é bíblico. Quando que eu sei que é falso profeta?
quando eu começo a seguir os conselhos dessa pessoa e eu estou me afastando de Deus. Eu estou esfriando na fé. Tem coisas lógicas. Agora, alguém disse na internet que você pode ir na igreja só no domingo e está muito bom. Ou de vez em quando, e está muito bom. E isso está te fazendo renovado e avivado ou vazio? Sai da frente, Satanás, em nome de Jesus. Por que que quando eu estava no mundo, eu ia no bar todo dia? E quando o camarada queria fechar, eu falava para ficar aberto mais um pouquinho. Meia-noite, 1h. A saideira, mais saideira e mais saideira. Quando ia para a boate, 3 da manhã queria fechar, não deixava fechar. E por que que eu tenho que vir para a igreja e só vou na igreja de domingo? E quando eu quero ir, eu vou só de vez em quando, no domingo. Ah, mas eu fui perseguido, a igreja falou isso, o pastor fulano falou aquilo outro e não sei o que. Jesus não te falou nada. Jesus é o teu guia, Jesus é o teu salvador, Jesus é o teu líder, Jesus é aquele que diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Persiga, faça o que quiser. Eu fui mandado embora de uma igreja, mas não fui mandado embora por Jesus Cristo. Arabacaçaia. Jesus é o meu amor, é o amor da minha alma, é o Senhor da minha vida. Mande eu embora dessa igreja, eu vou para outra servir Jesus Cristo, porque Ele é o amor da minha alma. Pare de dar desculpas. Pare de conseguir argumentos para você morrer espiritualmente. Consiga argumentos que te levante, que te faça mais perto de Jesus Cristo. Consiga argumentos que te faça alguém onde a morte passou, mas a vida ficou. Deus está procurando levantar um exército numerosíssimo de pessoas que saem do vale da morte e vão marchar, aleluia, para o vale da vida, cheios do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de autoridade. E Ele não está dizendo: eu estou escolhendo os vivos, não. Nesta palavra, nesta noite, Ele está dizendo: eu estou entrando no vale dos mortos. E nessa noite eu quero os mortos, nesta noite eu quero os que pararam, aqueles que não adoram mais, aqueles que não têm prazer mais, aqueles que não acham esperança mais. Eu quero os mortos. Eu vou derramar do meu Espírito. É hora de levantar um povo que sacrifica por Jesus. O povo de hoje não sacrifica por Jesus. Se não for do meu jeito, não serve. Vou procurar uma igreja do meu jeito. A Bíblia não diz que Deus deu igrejas para nós. Ela diz que Deus deu pastores para nós, para as ovelhas. Então, obedeça a Deus através da liderança que Deus colocou, sendo dessa igreja ou da outra. Se for da outra, vai para outra, mas seja de Deus. Tenha compromisso com Deus. Chega desse negócio de meio termo. Um dia está cheio, outro dia está vazio. Um dia está sonhando com as coisas de Deus, outro dia com as coisas do mundo. Sai desse vale de morte, sai desse vale de morte, mergulha no vale da vida. Araçamai. Isso, para que aconteça, tem que ouvir a palavra. O que Ezequiel profetiza? Vale de ossos, ouve a palavra. Ouve a palavra. Ouvi e as vossas almas vão viver. Cadácia.
Rabassai, tem que dar crédito à pregação, mas meu Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Darassai, eu dei. Tem mais alguém que deu crédito? Arabacandaraia, tem alguém que está dando crédito à pregação? Receba aí em nome de Jesus o Espírito do Senhor trabalhando a sua estrutura. É hora de ter estrutura, é hora de ter compromisso, é hora de vida no vale da morte. Fique sobre os pés. Escute bem. No trabalhar de Deus, começa a nação, preste atenção, não converse. Com o trabalhar de Deus nessa nação, Deus chamou muitos, mas muitos que estavam exilados não quiseram voltar. Não, nós já estamos bem. Eu já constituí família aqui. Está tudo resolvido. Já está bem. Assim como quando Moisés desceu do Sinai e fez aquela célebre pergunta: quem é de Deus, venha para cá. Muitos disseram: não queremos mais. Nós vamos ficar aqui. Nós gostamos do folgar que nós tivemos. E assim os que foram para o lado de Moisés, Moisés disse: saque a espada e mate aqueles outros. Porque Deus estava formando uma nação que não podia ser contaminada. E o preço da não contaminação é caro. Não é o caso do Novo Testamento hoje, de estar numa vida em Cristo, mas é o caso de nós aprendermos com as lições que ficaram. Tem coisa que nós vamos nos envolvendo e que nós perdemos o prazer da santidade. Prazer de ser separado, prazer da adoração, o prazer das vigílias, o prazer da oração. A igreja de hoje ela é morta com relação à oração e vigílias. Você fala: nós vamos ter um vigilhão. Chega lá, é louvor, 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 não ajoelha um tempo sequer. É cantar, cantar, pular, dizer que eu sou de Deus. Enquanto que o que move a mão de Deus é a oração. É o clamor de um coração contrito. De alguém que se prostra diante do Senhor. E que derrama a sua alma diante dele como Ana fez. Mas hoje nós não temos tempo. Tem tempo para tudo. Se perguntar aqui, quantos assistiram a série fulana de tal? Aí muitos vão dizer: eu assisti os 13 episódios, os 14 episódios. Eu assisti às tantas temporadas com tantos episódios. Sim ou não? Mas se você vai falar sobre oração, não tem tempo. Se tivesse orado o tanto desses episódios, já estaria muito bom e renovado. Mas está vazio, perdeu o sentido, porque para a série tem tempo, mas para a oração não tem. Eu não sei orar, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não aprende a orar assim do jeito que você está pensando. Primeiro tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ensina a orar como convém. Você já ouviu isso na palavra? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele nos ensina a orar como convém. O segredo da sua vida e da minha vida não é nem primeiro entender a palavra, embora isso seja um segredo bom, maravilhoso.
não é nem primeiro frequentar a igreja assiduamente, embora isso seja também tanto bom. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. O segredo é ser cheio da presença de Deus. Onde a presença de Deus está, a cara feia vai embora. Onde a presença de Deus está, a fraqueza vai embora. Onde a presença de Deus está, o eu não consigo vai embora. O eu não posso vai embora. O eu não sei vai embora. Onde a presença de Deus está, a boca abre e diz: tu sabes, Senhor. Uramanakashurakai. É por isso que a proposta de Deus para Ezequiel, para o povo de Israel, para nós, o novo Israel de Deus é: eu vou pôr o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Kalashamarakai. O dia que Ele pôs o Espírito em mim, aleluia, saiu tudo que não presta. Esse Espírito é santo, esse Espírito é santo, esse Espírito é santo. O dia que Ele entrar e ocupar a sua vida, tudo que não presta vai embora. Ele não admite que na sua vida fique as coisas que não prestam. Se Ele tiver a liberdade de entrar dentro de você, para morar, para ocupar, para reinar, todo o mal desaparece. O problema é que a gente briga com o Espírito e não quer que Ele reine, porque se Ele vier, então eu não vou fazer tal coisa. Se Ele vier, então eu não posso fazer mais, eu não posso namorar com aquela pessoa mais não. Se Ele vier, eu não... Para com isso. A pessoa mais perfeita que você pode conhecer na sua vida é o Espírito Santo. Jesus foi para o Pai. Jesus está com o Pai está com o Filho. Mas Ele enviou o Espírito Santo. Ele está em nós. Rakasamai. Agora, Ele pode ser só um visitante, ou Ele pode ser um morador fiel. Ramasadai. O visitante, você vem na igreja, ouve a palavra, dá uma vontadezinha, vai embora e volta, a vida pregressa. O morador, quando ele fica, você vem aqui, está cheio da presença dele. Você vai para casa, está cheio da presença dele. Você vai trabalhar, está cheio da presença dele. Você vai para a escola, está cheio da presença dele. Você vai para a faculdade, está cheio da presença dele. Você ouve um ateu com tantos argumentos científicos falar que Deus não existe, e você proclama: eu sei em quem tenho crido. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. Para nós orarmos, vamos entender esse vivereis, porque Israel estava vivo, no sentido de falar, de andar, de trabalhar no governo. Sim ou não? Estava morto espiritual, estava afastado. Por isso que Deus disse: vou pôr o meu Espírito em vocês. Para mim vocês estão mortos, mas se eu pôr o Espírito, você vai viver. E o que é esse viver? Vida espiritual. Eu sei que se nós formos estudar na teologia, a palavra aqui do Espírito é ruá. É a mesma palavra que foi usada lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus faz o homem e sopra nele o ruá. E o homem é feito alma vivente. Aleluia, glória a Deus. Mas entenda a aplicação. Deus está dizendo: eu quero depositar em você o meu Espírito, e quando eu fizer isso, a morte vai sair, o trauma vai sair, o complexo vai sair, o domínio da carne vai sair. Você vai viver. Robasadai. Então viver aqui é verdadeiramente ser livre. E
deixa eu te falar, Jesus não é utopia, Jesus é a pessoa mais doce que você pode conhecer. Ele é o libertador, Ele é o salvador, Ele é o Rei da glória, que muda de tal maneira que nos torna nascidos de novo. Então eu tenho um apelo para nós. Tem dia que não tem apelo, tem dia que tem apelo, tem vezes que cultos vão seguidos com apelo, Deus é que manda. Eu quero convidar pessoas que estão mortas em alguma área da vida. Pessoas que, prestem atenção por favor. Pessoas que dentro da sua casa disseram, aqui não tem mais jeito. É um desafio, sabendo que Deus vai operar nesses casos. Eu sei que Deus vai operar nesses casos. Pessoas que estão dizendo, meu casamento não tem jeito mais, acabou. Pessoas que estão dizendo, meu ministério morreu. Pessoas que estão dizendo, para mim não tem jeito, não tem casamento mais, eu vou viver solteira, solteiro, vou morrer do jeito que estou, não tem saída. Para quem está dizendo, eu não consigo mais, não tem jeito. Eu vou colocar o meu espírito em você, diz o Senhor, e você vai viver. Tanakamassadaya, Urabacai. Se você crê nessa palavra, sai do seu lugar e vem como que correndo para Jesus. Vem correndo. Aramassai. Meu ministério parou, Senhor. Vem correndo. Eu não consigo orar. Vem correndo. Eu não entendo mais a Bíblia. Vem correndo. Vem com pressa. A minha vida financeira está um caos. Vem correndo. Eu não consigo amar mais. Vem correndo. Eu não consigo perdoar mais. Vem correndo. Eu não acredito nas pessoas mais. Vem correndo. Pastor, eu preciso que Deus entre na minha casa. Eu estou bem, mas lá em casa eu sei que não está. Vem correndo, Deus vai te dar unção para ser um profeta dentro da sua casa, para usar as palavras certas, na intercessão do Espírito Santo. Vai sair dessa casa a perturbação, vai sair dessa casa o peso, o mal. Deus está te dando, estará te dando autoridade, mas tem que vir aqui à frente. Chega mais à frente. Agora você que quer ser um profeta dessa última geração, saia do seu lugar e vem. Saia do seu lugar e vem. Você que não quer nada com Deus, fica no seu lugar e na sua. Deus quer levantar pessoas. Deus quer usar pessoas que não têm vergonha de assumir o que tem que assumir, que não tem bloqueio entre você e Deus. Olhem para mim, por gentileza. Não adianta vir aqui na frente passear. Tem que sair daqui com autoridade. Tem que sair daqui sentindo o rosto queimando, porque tem uma presença. Tem que sair daqui sentindo vontade de pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo, sabendo que não vai causar dano algum na sua vida, porque você está naquele que te fortalece.
Na hora da oração, não fica olhando para o tempo. A palavra foi pregada, ela precisa ser aceita. Lembre da multidão que estava ouvindo Jesus pregar no capítulo 6 de João. A multidão virou as costas para Jesus e foi embora. O pregador era ungido, a palavra era revelada, mas o povo não queria saber de compromissos tão sérios. Agora lembra de uma multidão que ouviu Pedro pregar. E quando ele pregando a verdade, vocês mataram Jesus. Eles olharam para tudo aquilo e compungidos, aproximadamente 3.000 pessoas, compungidos, que faremos? Que faremos? Diga para nós. E 3.000 foram cheios de Deus, foram batizados, assumiram a fé, e a igreja só foi crescendo. E eu digo igreja, não denominação, eu estou falando de almas para Jesus. Ramá Sandaragai. Se uma igreja de verdade se levantar, não vai faltar recurso para a obra missionária, não vai faltar recurso para ganhar almas, não vai faltar evangelismo na terra, porque uma igreja levantada para Deus é uma igreja corpo de Cristo na terra. Faça alguma coisa e tome uma decisão sincera. O espírito da morte quer pegar muitos, quer destruir muitos, quer levar para a sepultura espiritual e também sepultura física. Mas o Espírito Santo do Senhor está falando nesta noite: eu vou colocar o meu Espírito em vós e vivereis. Então feche os seus olhos e não comece a orar como quem não está sabendo o que está falando. Feche os seus olhos. Diga para Deus se você quer isso, se você deseja isso, se você sonha com isso. Você que está aqui só para passear, volta para o seu banco em nome de Jesus. Mas você que está aqui na frente e quer, fale com vontade, fale com um desejo desesperador na alma. Derrama a tua alma diante dele. Avivamento no vale da morte. Taramashivai, Tanakasamai. Consiga abrir a sua boca, mesmo que não saiam palavras audíveis, mas fale como Ana em silêncio abriu a boca. Ramantarasya. Você tem que sentir alguma coisa, você tem que sentir uma resposta, você tem que sentir um toque. Rakamanassai. Quando é que ele me toca? Quando o seu toque nele é de verdade, é de um coração quebrantado, é de uma alma arrependida, é de alguém que não concorda com a vida que está levando, é de alguém que implora para ele. Então você vai estar tocando nele, e se tocar nele dessa forma, virtude vai sair dele para você. Sharamasarakai. Urabakasura, Uramasandaragasya, Ramandaragas. Filho do homem, poderei trazer vida nessa morte, poderei trazer vida nesta casa. Eu posso curar esse casamento, eu posso mudar esse coração. Filho do homem, filha do homem, eu posso te libertar, eu posso te mudar. Olha para mim, eu sou soberano.
Tome a tua decisão e saberás que eu sou o Senhor. Tome a tua decisão e saberás que eu sou o Senhor que falo. E entenderás que eu falei e também fiz acontecer. Gabácia, Urabás andaragás, Kitoromasi angandarás, Urabacana. Se arrependa do que tem que arrepender. Lamente o que tem que lamentar. Chore o que tem que chorar. Fale com sinceridade ao Todo-Poderoso que pode mudar tudo. Suramasaramakai, Uramandarakamasurakamas. Ossos, ouve a palavra. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Agora levanta as suas mãos. Receba o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E receba vida nele. Receba o Espírito Santo. E receba vida nele. Receba o Espírito Santo e vivereis. Receba o Espírito Santo e vivereis. Seja batizado no Espírito Santo e vivereis. Seja renovado no Espírito Santo e vivereis. Canamassarabacai. Caia sobre nós, Espírito Santo. Caia sobre nós, Espírito Santo. Como nos dias de Cornélio, que tu caíste sobre todos, caia sobre nós. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito ajudador. Recebei o Espírito consolador. Recebei o Espírito fortalecedor.
recebei o Espírito Santo, recebei, Duque Vanácia Banda, Urapacai, é tempo de renovo, há vida no vale da morte, há avivamento no vale da morte, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei, Tacamanaragaia, Arucotubaraia, a glória de Deus está descendo, recebei o Espírito de Deus, recebei, E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Você é profeta, Deus te chamou para ser profeta, Deus te chamou para ser autoridade naquela casa, Deus te chamou para ser autoridade nesta rua, Deus te chamou para ser autoridade nessa empresa, Deus te chamou para ser autoridade nesse trabalho, Deus te chamou para ser autoridade nessa escola, Deus te chamou para ser autoridade nessa faculdade, Deus te chamou para ser autoridade nessa igreja. Recebei. E enche-me de novo, e Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, e eu navegarei no oceano. Enche, Espírito Santo, enche mais, Espírito Santo. E eu navegarei no oceano, e ali adorarei, e ao Deus do meu amor, e Espírito, Sopra, Senhor. que desce, Sopra, Senhor. Sopra, Espírito Santo. vem com Pentecoste. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Rabassanagai. Eu decreto a falência do espírito de morte no nome de Jesus Cristo. Eu decreto a falência em nome de Jesus de toda a separação e todo o divórcio. Eu decreto a falência da solidão, da depressão. Eu decreto a falência de toda a ação maligna, perturbadora contra pessoas. Não tem poder. Em nome de Jesus eu decreto a falência da falência em nome de Jesus Cristo. E eu decreto na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo enche, Espírito Santo enche, Espírito Santo enche, Espírito Santo renova. Toma, Espírito Santo, se apodera, Espírito Santo. Aleluia. Vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Doce Espírito de Deus, vem nos encher outra vez.
Shkarabianto kerebiana. Shkarabia terke sevrandabiano serebiana. Naga sebresia vanto kobiade ande shevia rabakatore biandaro Espírito. Não sabemos mais viver sem tua presença. Não queremos mais viver sem tua presença. Enche-nos outra vez. Recebei, Sharaciamanda, o Espírito que dá vida. Recebei, recebei, recebei. Recebei o Espírito da vida. Recebei, recebei o Espírito e vivereis. Recebei, 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 recebei. Recebei a força do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor. Recebei vida. Aleluia. Aleluia, aleluia.